de todos nós, amado psicólogo, veio no carnaval, veio pular carnaval aqui na cidade de São Francisco, mas chegou aqui, só encontrou o povo de Deus, graças a Deus. Então a irmã Amanda veio com ele. Cadê a irmã Amanda? Está aqui. Fica de pé, irmã Amanda, para o pessoal ver também que o pastor não é bobinho não, né? Olha aí. Tá vendo? Esses pastores aqui não é bobo não, é top. Cláudia é top de linha, e Amanda é top de linha, André é outro top de linha, todo mundo top de linha. Então já que você não vai vir pregar, o William daqui uns dias é top de linha, daqui uns dias. Já que você não vai pregar hoje, vai ficar devendo, nós vamos trazê-lo esse ano, se Deus quiser. Você vai orar por esse grande homem de Deus que está aí do seu lado, tá bom? E continue de joelhos como você me falou. Primeiro eu trago também um abraço grande da primeira igreja para todos vocês, né, os nossos irmãos, e dizer da nossa alegria. Para mim também é um privilégio muito grande poder participar nessa noite do aniversário da igreja e ter a honra de ouvir pastor Wander, servo de Deus. Pai, nós te louvamos, porque desde o início a tua voz já se faz presente, através das orações, através dos louvores, e agora, Pai, o Senhor vai falar direto com cada um de nós, através da tua palavra. A tua palavra, a Bíblia diz que ela é rica, ela é poderosa, ela é eficaz, e a tua palavra nunca volta vazia. Portanto, nós te louvamos. Usa o teu servo da maneira que o Senhor desejar. Fica com cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, gente. Que alegria poder voltar aqui e compartilhar da palavra do Senhor nesse tempo em que vocês estão buscando o impossível, não é? Buscar o impossível diante de Deus, buscar no Senhor a vida de vocês. Que Deus continue movendo, dando graça, e que essa igreja seja um referencial na Bay Area para a glória de Deus. Que a sua vida, sua família possam sempre testemunhar desse Deus grande. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem é que já experimentou alguma vez na sua vida, ainda que seja uma vez só, alguma coisa que Deus fez que era impossível aos seus olhos, mas a graça de Deus veio, o milagre aconteceu e você foi abençoado? Quem pode levantar sua mão? Olha só quanta gente recebeu e sabe o que é o impossível de Deus. Eu não sei se foi na área da saúde, se foi na área da família, se foi uma bênção na vida dos filhos, na bênção para o casamento. Tem muita gente esperando essa grande bênção de Deus, não é? E é bênção de Deus mesmo. Pastor Ribamar estava dizendo aqui que não sei quem estava top de linha, não sei o que ele dizer, quem é top de linha, hein? Né? É isso aí, Silas, é isso aí. Eu já marquei o casamento do William, não sei se vocês sabem, é no final do ano. A noiva ele não tem, mas espero que encontre. Deus abençoe o irmão, viu? Então tem até novembro para o irmão encontrar a noiva certa em Jesus, né? Vamos lá, vamos ver se a gente encontra isso aí para o irmão. Tem mais alguém na situação do William por quem a gente tem que orar essa noite? Levante a mão aí. Olha, tem uma irmã ali que levantou rapidamente. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe, né? Não fica, mas ora porque Deus abençoa. Agora, quando você não ora, pega bucho pela frente. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5, uma das histórias mais lindas sobre o impossível. Marcos 5, 21, é o texto da palavra que nós vamos usar. Esse é um dos textos que mais ensina para a gente sobre o impossível de Deus. Tendo Jesus passado de novo do barco para o outro lado, juntou-se ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar, e chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés, e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Agora do versículo 24, nesse mesmo capítulo,
que você possa ir ao versículo 35. Do 24 ao 35 temos um hiato aqui. Uma outra história entra no meio do texto de Marcos 5. Agora a história com Jairo e sobre sua filha volta no verso 35. Enquanto ele ainda falava, chegavam pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam um grande pranto. Entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. E que Deus possa nos abençoar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o impossível para Deus não existe. Se Deus tivesse um dicionário com significado de todas as palavras, a palavra impossível foi riscada do dicionário de Deus. Eu me lembro uns anos atrás que ouvi Rick Warren dizer isso sobre uma experiência que ele passava sobre a sua vida. O momento era muito difícil. Havia um grande desafio e Deus colocou no coração dele que faria uma grande obra. E Deus lhe mandou fazer uma coisa. Diz o pastor que foi à biblioteca da sua casa, pegou o seu dicionário e riscou do dicionário a palavra impossível. Eu quero que você risque do seu dicionário esta palavra pela fé em nome de Jesus. Se você quer uma grande obra de Deus na sua vida, Deus está fazendo uma grande obra na vida desta igreja, Deus está movendo os irmãos, Deus tem propósito, Deus tem coisas grandes e ocultas que os irmãos ainda não sabem. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida: Deus não revela toda a cena de uma vez só. Deus nunca revelou toda a cena de uma vez só. Ele não nos deixa ver. Ele vai nos deixando e permitindo ver gradativamente. Quando Abraão saiu da terra de Ur, lá da Babilônia, ele disse: eu vou te mostrar uma terra, mas ele não mostrou naquela hora. O passo que Abraão devia dar era pela fé. Caminha e você vai ver a terra. Caminha e você vai chegar lá. Caminha e você vai encontrar. Mas agora você tem que dar um passo de fé. Você tem que deixar a tua parentela, você tem que deixar os teus, você tem que deixar a tua segurança, você tem que deixar as tuas certezas e crer na minha palavra e ir avante. E por isso Abraão foi chamado de pai da fé, porque creu, isso lhe foi imputado como justiça. Louvado seja o nome de Deus. Se nós não sairmos dos nossos lugares como o saiu, nós não vamos ver toda a obra, nós não vamos ver toda a bênção, nós não vamos ver toda a terra. Eu quero dizer a você: Deus tem coisas grandes para a tua vida, mas você tem que ir pela fé em nome de Jesus. Não vai na minha palavra, vai na palavra de Deus, vai na promessa de Deus, vai nos fundamentos de Deus, vai na certeza de Deus, e Deus vai te mostrar toda a bênção que Ele tem para a sua vida e para a sua história. O impossível não existe no dicionário de Deus. Foi assim na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Noé, mas agora estou na vida de Jairo. Eu quero mostrar a você 4 aspectos interessantes sobre a vida de Jairo nesta passagem da Bíblia. O primeiro deles: Jairo precisava do impossível. O impossível não chega para quem não precisa dele. O milagre não vem para quem dele não precisa ou para quem não crê nele. O impossível só chega na vida daquele que dele precisa, e Jairo precisava.
Ele corre até o Senhor, havia uma notícia na sua casa. Gente, pensem nisso comigo. Notícia de tragédia dentro de casa é a pior notícia que nós podemos trazer. É a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, principalmente quando toca nos nossos filhos. E Jairo, então, aquele homem que era chefe da sinagoga, vai até o Senhor porque uma notícia estava abalando a sua filha. A Bíblia diz que a filha de Jairo estava nas últimas, estava passando um problema muito sério de saúde. Gente, que coisa triste. Quando a enfermidade bate à nossa porta, quando a enfermidade bate na nossa casa, mas principalmente atinge a vida dos nossos filhos. Eu tenho orado por muita gente no momento de intercessão da igreja e vem pessoas com problema de câncer, com problema de AIDS, com problema de AVC, com problema de infarto do miocárdio. Eu me lembro recentemente que um rapaz aidético pedia orações pela sua vida, pelo sofrimento, dos tratamentos com os coquetéis que ele precisava tomar, mas nunca um momento foi tão sensível para mim e para a vida da igreja. Quando um casal se aproxima e diz assim: pastor, nós precisamos de oração porque a enfermidade chegou na nossa casa. Eu olhei para os olhos dela e fiquei pensando comigo mesmo: será que ela está falando dela mesma? Será que essa moça está passando uma doença? Olhei para aquele pai, para aquele rapaz, tão novinhos, casados de pouco, e pensei comigo: será que esse rapaz está passando uma enfermidade, um problema grave? Eles acabaram de casar, não tem muitos anos, agora com um bebezinho no colo, com uma criança tão pequena, com um pequeno Guilherme, e eles disseram: não, pastor, o nosso problema, o problema que nós estamos carregando está na coluna do nosso bebê. Ele tem câncer na coluna. E nós levamos aquele menino para cima do altar e começamos a orar por ele, e vimos a igreja toda prantear diante de Deus, chorar diante de Deus, pedir a Deus: Deus, tem misericórdia do Guilherme. Os médicos deram muito poucos dias de vida para o Guilherme, mas naquele dia nós oramos: Senhor, que o Senhor possa sustentá-lo. Nós não sabemos o propósito desta enfermidade na vida deste casal, nós não sabemos o propósito da enfermidade na vida do Guilherme, mas que o Senhor possa sustentá-lo. Os médicos disseram que em poucos dias ele não teria condições de sustentar a sua vida e que ele estaria morto. Meus irmãos, o Guilherme já fez 2 anos, o Guilherme está vivo para a honra e glória do nome do Senhor. Eles não receberam a cura completa ainda, mas o Senhor tem feito uma obra extraordinária. Sabe por quê? Porque no dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode fazer se você crer. O milagre, o impossível só chega, só bate na porta daquele que precisa. Você está precisando hoje? A tua casa está precisando hoje, o teu casamento está precisando hoje. Você está precisando, talvez alguma coisa afetou o teu coração, você entrou aqui neste santuário sem o pastor saber, sem as pessoas saberem, mas o coração está sangrando e você precisa que Deus faça o impossível. Talvez você esteja aqui hoje desta forma. Eu quero dizer a você que para Deus nada é impossível. Repete comigo, igreja: para Deus nada é impossível. De novo, igreja: para Deus. De novo, igreja: para Deus. Agora sim você pode glorificar o Senhor. O impossível só chega para a vida daquele que precisa dele, e Jairo precisava, a sua filha estava doente. Primeiro momento nesse texto, mas vem o segundo. O segundo momento dessa história é que Jairo vai a Jesus pedir pelo impossível. Qual é a tua reação diante das coisas difíceis? Como é que você se comporta diante de um obstáculo pelo qual você não tem mais forças para lutar? Gente, tem tanta coisa na nossa vida que nós olhamos e dizemos assim: Senhor, isto para mim é impossível. Eu não tenho jeito de dar conta. Eu não posso resolver este problema. Eu não posso trazer esta cura, eu não posso restaurar esta relação, eu não posso mais ver este casamento restaurado. Senhor, para nós é impossível. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, para nós é completamente difícil. E para Jairo era,
e ele foi até Jesus. Para ele não era simples não, gente. Presta atenção, o texto diz que o homem era chefe na sinagoga. Ele não era um homem qualquer, usando a nossa linguagem, ele era o pastor da igreja. Ele era o pastor da igreja, ele era o chefe da sinagoga. Aquele homem sabia muito de Velho Testamento, ele sabia muito da Bíblia dos judeus, ele conhecia os textos, ele conhecia a Torá, ele conhecia os 10 mandamentos. Aquele homem quantas vezes abriu aquele livro, aquele homem quantas vezes leu a Escritura para todo o povo. Aquele homem sabia da Escritura, mas ele deve ter ouvido falar desse Jesus. Esse Jesus, esse Galileu, este homem que estava andando nas terras de Israel, curando gente, operando milagres, como operou nas bodas de Caná. A fama de Jesus se alastrou, a fama de Jesus chegou a todas as cidades, a fama de Jesus entrou pelos becos e pelas vielas, a fama de Jesus chegou em todos os lugares. E sabe por que você está aqui hoje? Porque a fama de Jesus chegou na tua vida. Você só está aqui por causa da fama de Jesus. Você não veio aqui por causa do pastor Wander, por causa do pastor Hinaldo, por causa do pastor Ribamar, por causa de ninguém, por causa do louvor. Você veio aqui por causa de Jesus. Foi Jesus que te atraiu. O nome de Jesus atrai, a cruz atrai. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Jesus atraiu você até aqui. Jesus atraiu você até aqui e atraiu Jairo. E ele largou, gente, ele renunciou. Imaginem, numa religião em que estavam negando Jesus, em que estavam acusando Jesus, em que estavam perseguindo Jesus. Quem é este homem? O primeiro sermão que Jesus fez, ele foi atacado. Eles disseram sobre ele: ele blasfema. Jesus estava sendo perseguido. E Jairo, o chefe, o pastor da sinagoga, vai até Jesus. E sabe o que ele pede? Ele pede o impossível. O que Jairo está pedindo não é uma coisa possível de ser feita pelos homens. Porque eu acredito, meus irmãos e irmãs, que Jairo, um homem importante na sociedade israelita, certamente já deveria ter ido a todos os médicos daquela época. Ele foi a todos os hospitais possíveis. Ele tinha muitos amigos. O texto declara que a casa de Jairo estava cheia. Certamente era um homem de classe média alta na sociedade de Israel. Era um príncipe da palavra. Mas Jairo sentiu e entendeu que ele não podia fazer mais nada. E ele vai a Jesus, ele pede o impossível: vem até a minha casa, porque a minha filhinha está nas últimas. Eu estou perdendo a minha filha. Gente, anotem isso no coração de vocês. Primeiro, o impossível só chega para quem precisa. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, mas eu sou tão pequeno, eu preciso de uma ação de Deus tão grande na minha vida. É para você, é para você, é para você. A bênção do impossível é para você. Segundo, você tem orado para que isto se realize na sua vida? Para que esta bênção aconteça? Para que este milagre chegue? Há 35 anos atrás, eu começava a minha vida cristã. E minha vida cristã, irmãos, há 35 anos atrás, foi marcada por uma experiência com Deus, com o impossível. Eu me lembro, eu tinha uma tia muito querida. Minha mãe teve mais 5 irmãos. Eram 6 e 2 faleceram, ainda muito pequenos. E ela ficou com mais 3 irmãs, eram 4 mulheres. E tinha uma tia nossa que era preferida. Era aquela tia para frente, aquela tia que a gente gostava, aquela tia que curtia a juventude. Sabe como é aquela tia? Aquela tia que não pega no teu pé, mas é aquela tia que dá cobertura a você, que brinca com você, que leva você para casa. Era a minha tia Neide. Ela era mãe de uma prima muito querida, que mora em Belo Horizonte. Não sei se tem mineiro aqui. Olha, mas tem mais mineiro que gente aqui na igreja, pastor. E eu me lembrava que
me lembro que a gente gostava muito, passava férias, muito criança ainda, passava férias em Belo Horizonte, eles no Rio de Janeiro, a gente fazia um revezamento, eu adorava ir para lá. Eu não sei se você se lembra, você que é de Minas, mas saía do Rio de Janeiro um ônibus expresso da Útil à meia-noite. Lembra da Útil? Era uma empresa que tinha um cachorrinho do lado, e eu, criancinha, falava para minha mãe: mãe, eu gostava de viajar na primeira poltrona ali da Útil, naquela poltrona 1 e 2, eu queria ficar ali, e achava aquilo sensacional. Eu vejo o Gabrielzinho hoje, entrando no avião, curtindo aquelas coisas, diz: meu filho, aproveita que seu pai andava de Útil. Andava para lá e para cá, e a gente passava sempre férias em Belo Horizonte. Era uma tia muito querida. Meu tio era um cara importante, fotógrafo submarino, trabalhava com uma revista muito famosa naquela época, que equivalia à Veja brasileira de hoje, era a revista Cruzeiro. Não sei quantos se lembram da revista Cruzeiro. Era uma revista de ponta no Brasil, era a mais importante revista brasileira. Meu tio trabalhava nessa revista como fotógrafo submarino, era um cara importante lá dentro, e ele tinha muitos conhecimentos. Eu sei que um dia nós voltamos de Belo Horizonte, um tempo passou, e eu tinha acabado de conhecer a Cristo, quando então chega a notícia que a minha tia havia tido um AVC muito grave, e que ela estava completamente imobilizada, em coma profundo, numa cama do pronto-socorro de Belo Horizonte. E a preparação que fizeram com a gente era a seguinte: venham para Belo Horizonte, porque a sua tia tem poucas horas de vida, porque a sua tia não tem a mínima chance, o derrame foi muito grande, e se ela sobrevivesse, o que para nós, diziam os médicos, é impossível, se ela sobrevivesse, ela ficaria totalmente sequelada, não conseguiria falar, não conseguiria andar, ela vegetaria pelo restante da sua vida. Gente, eu tinha acabado de conhecer a Deus, eu tinha acabado de conhecer a Cristo, eu tinha tido uma experiência, e eu comecei a ouvir na igreja falar desse negócio do Deus do impossível. Eu me lembro que a gente cantava um cântico naquela época que se tornou um cântico muito conhecido nas nossas igrejas: não há Deus maior. Vocês se lembram desse cântico? Não há Deus maior. Lembrei, Daniel? Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Os mais velhos: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus e a terra, criou os céus, criou a dizendo: Senhor, que Deus grande é esse? Será que o Senhor não pode ir lá em Belo Horizonte curar minha tia? Obrigado, Daniel. Eu me lembro que ajoelhei no quarto, no pé da cama, e disse: Senhor, tem misericórdia. Eu nunca tive uma experiência, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus do impossível. Eu acabei de conhecer uma palavra, e eu lembro que o pastor disse assim na igreja: se você não crê no que eu estou dizendo, faça a prova de Deus. E eu fiz isso naquele dia, ajoelhado no meu quarto, pedindo para uma pessoa que eu muito amava, que era significativa na minha história de vida. E eu disse: Pai, visita minha tia, será que o Senhor pode fazer isso? Eu quero ter essa experiência que os crentes têm. Eu quero ter essa experiência com Deus grande que todo mundo canta, Senhor.
E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, no dia seguinte, telefone naquela época não era como hoje, e telefone era um patrimônio, a gente comprava uma linha, era uma alegria, alugava uma linha, sei lá o quê, e me lembro que mamãe chegou correndo da casa da vizinha, porque o nosso telefone estava quebrado, e o sorriso muito grande, e disse assim: meu filho, você não sabe o que aconteceu, os médicos foram olhar a sua tia, chamaram o seu tio, quando eles entraram no quarto, ela estava sentada na cama, ela pediu comida, aquela notícia foi estampada numa página da revista Cruzeiro de Belo Horizonte, por causa da presença do meu tio naquele meio de comunicação, colocaram lá, uma mulher morta, volta a viver, sem explicação dos médicos, e aquilo ficou para nós, e foi a minha primeira experiência na vida com Deus do impossível. De lá para cá são 35 anos tendo certeza de que para Deus nada é impossível. Por isso que se você não levantou a mão hoje, se você não teve uma experiência com esse Deus, eu falo para você o que disseram para mim: faça a prova do Senhor e você verá a grandeza de Deus, como Deus é grande. E Jairo chegou para Jesus e pediu o que era impossível. Você tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. E eu quero dizer a você que o que nos dá ousadia para entrarmos no Santo dos Santos não é a nossa vida, não é a nossa bondade, não, porque nós não somos ninguém e nós não somos bons, bom é só o Pai. O que te dá ousadia para entrar na presença de Deus é o sangue de Jesus. A carta aos Hebreus diz que o sangue do Cordeiro nos permite que tenhamos ousadia na sua presença. Por isso eu conclamo você, aqui em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, você possa ter ousadia na presença de Jesus. Coloca diante dele e diz assim: Pai, eu estou precisando da tua intervenção, eu estou precisando do impossível. Eu tenho lutado anos com esta crise, eu tenho lutado anos com esta situação, eu tenho agido, eu tenho buscado a interferência do homem, mas agora eu quero a interferência do Senhor. Primeiro, Deus só pode agir com o impossível na vida de quem precisa. Segundo, Deus só pode agir com o impossível na vida de quem pede. Você já foi à presença de Deus? Às vezes eu encontro pessoas na porta da igreja: pastor, ora por mim, há uma situação, há uma causa, há uma questão na minha vida muito grave, ora por mim. E eu pergunto para aquela pessoa: e você tem orado por você? Você está confiando na minha oração? E você tem estado de joelhos, clamado a Deus, como fez Jairo? Agora vem o terceiro momento dessa história, que é um momento muito interessante, que agora temos um hiato. O texto termina no verso 25, dizendo que Jesus concordou em ir com Jairo e eles estavam saindo, mas aí chega uma mulher. Olha como é que é a agenda de Jesus. Chega uma mulher. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Quantos anos sofria a mulher que chega agora na presença de Jesus? 12. Que coisa interessante. 12 anos o sofrimento da menina, 12 anos o sofrimento da mulher, e a emergência chegou. Quando a emergência chega, Jesus para. Só que a menina, filha de Jairo, está morrendo. A filha de Jairo está nas últimas, diz o texto. E uma mulher que estava sofrendo de hemorragia. Mulheres, imaginem isso: 12 anos de hemorragia, um sangue que não cessa, um problema no ovário, sei lá o que. 12 anos, aquela mulher vai e toca as vestes de Jesus, e a experiência acontece, e o homem está ali. Quem está ali? O pai da menina, vendo o Deus do impossível agir de novo. Jairo assistiu de camarote. Eu fico pensando, eu não sei se você já pensou nisso, pastor Ribamar, irmãos, por que, pastor Hinaldo, Deus deixou Jairo assistir aquela cena? Será que foi o acaso? Será que foi só uma circunstância? Não, não foi. Porque ia acontecer na vida de Jairo algo muito sério agora. Porque ele vai até Jesus pedindo pela filha que está muito doente.
nas últimas. Mas agora ele assiste Jesus curar uma mulher com fluxo de sangue. O que Deus está fazendo com ele? Deus está fortalecendo a vida de Jairo, Deus está fortalecendo a fé de Jairo, porque o que vem por aí era coisa pesada. Eu não vou entrar aqui, não é do nosso contexto agora discutir e falar sobre aquela mulher com 12 anos com hemorragia, não vou, mas eu quero dizer a você que Jairo assistiu aquela cena toda. Quando acabou aquele episódio da cura da mulher, eles continuam viagem, e aí quando eles continuam a viagem, vem os mensageiros. Agora presta atenção, chega a turma da morte. Você conhece a turma da morte? A turma da morte chega e diz assim: Jairo, ela morreu, não precisa mais importunar o mestre, porque ela morreu. Meus irmãos, imagina, pai, a notícia: sua filha, seu filho morreu. Ele foi buscar o impossível de uma cura que a medicina israelita não dava conta, e agora a menina está morta. O que acontece quando a notícia da morte chega, quando a sombra da morte passa? Pastor Ribamar veio do hospital, testemunhou para vocês. Ele viu quando a sombra da morte chegou na vida de uma família. Quando a sombra da morte chega, traz desespero. Quando a sombra da morte chega, traz dor. Quando a sombra da morte chega, traz tanta incerteza, gente. E eu fico pensando na cabecinha de Jairo. Sua filha morreu. Sua filha morreu. Não precisa mais ter pressa, não precisa mais incomodar Jesus. Naquela hora, uma das frases mais poderosas e emblemáticas do Novo Testamento é dita pelo Senhor. Ele olha para Jairo, porque Jesus sabe do momento da nossa fragilidade. Você sabia disso, que Jesus sabe do momento da tua fraqueza? Sabia disso? Jesus sabe quando você pode vacilar na fé, quando eu posso vacilar na fé. Gente, nós podemos vacilar na fé em todo o tempo. Nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos fracos. A gente pensa que tem uma fé forte. Aqui na igreja a fé fica forte, a gente canta com todo mundo, a gente canta louvores maravilhosos com o André, com o Daniel, a gente fica valente aqui, a gente pisa Satanás, a gente abre a Bíblia, mas quando a gente entra no carro, quando a gente vai para o quarto sozinho, quando a gente vai para casa sozinho, vem a fraqueza, vem a fragilidade, vem a humanidade batendo no nosso coração, e a gente diz assim: será que isso tudo é verdade? Será que é possível acontecer alguma coisa na minha vida? Será que Deus pode agir? Deus sabe da tua fragilidade, Deus sabe da possibilidade de você fracassar, e Deus sabia, por isso que Ele deixou. Essa é a minha tese para esse texto. Por isso que Ele deixou Jairo assistir a cura da mulher, 12 anos com hemorragia. Porque Ele estava trabalhando a fé de Jairo. Ele sabia que Jairo podia vacilar. Ele sabia que a notícia chegaria. E Ele agora vai dizer o seguinte: olhe para mim, meu irmão, minha irmã. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Repete comigo: não temas, crê somente. Mulheres, não tema, crê somente. Homens, não tema, crê somente. Toda a igreja de novo diz assim: não temas. Essa foi a palavra do Senhor. Jairo, você tem duas opções: ou você crê na notícia, ou crê em mim. Ou você crê na notícia, ou crê em mim. Não tema, Jairo. Mas está todo mundo dizendo que minha filha morreu. Não tema, Jairo. Mas a minha filha está morta dentro da minha casa. Não tema, Jairo. Gente, quando tudo parece perdido, quando não há mais esperança humana, é aí que Deus começa a agir. É aí que o Espírito de Deus se levanta. E a palavra do Senhor para você nessa noite, você que entrou neste santuário, nesta casa de oração: não temas, crê somente. Aquilo que você pensa que está morto pode reviver. Aquilo que você pensa que terminou, que chegou ao fim, o Senhor pode ressuscitar. Você crê nisso?
Aquilo que você pensa que não tem mais jeito, o Senhor dá jeito, renova, modifica, transforma, cura, sara, aleluia, Ele faz de novo. Em Cristo Jesus todas as coisas são novas. Aquilo que você entrou aqui achando que não tinha mais jeito, entrou desanimado, não temas, crer somente, não temas, crer somente. Você tem duas opções nessa noite. Ou você vai entrar em desespero e crer na notícia dos homens, ou você vai confiar na minha palavra. Confie na palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu? Jairo continuou crendo apesar da dúvida, da luta. Mas como, pastor? Crendo apesar da dúvida? Isso. O Senhor entende o nosso coração fraco, nosso coração frágil, mas ele continuou caminhando, caminhando, e quando ele chega na porta da casa, estava instalado o desespero, as carpideiras estavam ali. Sabe quem são as carpideiras? Mulheres que eram pagas para chorar no enterro. Você aceitaria esse tipo de emprego? Vamos lá, imigrante brasileiro, aceitaria? Chorar no enterro? Olha, você vai ganhar $1.000 para chorar em cada enterro, aceitaria ou não? Misericórdia, gente. Que profissão desgraçada, que coisa falsa. Você chorava, Tabata? Muitas lágrimas, a Tabata choraria $1.000 para chorar no enterro. As carpideiras na casa. Jesus chega com um cara, o pai da menina, o dono da casa, casa lotada, o cara importante na sociedade israelita, muita gente ali, uma menina de 12 anos, uma tragédia. Qual é a doença a gente não sabe. A menina está morta, Jesus se aproxima da casa. Naquela hora, talvez aquela frase ainda batendo na cabeça de Jairo. Qual era a frase, gente? Qual é a frase? Qual é a frase? Não temas, Jairo, crê somente. Qual é a frase? Não temas, não temas, crê somente. E ele vê o alvoroço. Olha como ele precisou ser perseverante, como ele precisou estar ali na luta. Gente, a vida é assim. Quantas coisas, quantas pessoas nos desanimam, nos desestimulam, puxam o nosso tapete, dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar lá, não vai dar certo. E ali Jairo estava olhando a cena dramática, todo mundo, as carpideiras chorando, a casa cheia, e a frase na cabeça dele, qual era a frase? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Essa frase tem que ir no teu coração hoje com você, em nome de Jesus. Vai para a tua casa com essa frase: não temas, crê somente. Aí você acha que a coisa melhorou? Melhorou não. Não melhorou não. Porque agora eram os caras da notícia ruim e as carpideiras. A casa lotada e eles dizendo o seguinte: olha, a menina morreu, não tem mais jeito, não precisa se preocupar. E Jesus vai e dá uma palavra e diz assim: a menina só dorme. O que aconteceu, diz o texto? Eles começaram a rir. Como é que uma pessoa que está chorando começa a rir? Está vendo, Tabata? Acho melhor você desistir, minha filha. Chore e ri profissionalmente. Quem estava chorando agora está rindo. Esse Galileu é louco. Esse cara é doido. A menina está morta, a gente sabe, tem médico, passou por aqui. A gente conhece uma menina morta. Está ali dentro, o corpo está ali. Como é que o cara vem dizer: será que nós não sabemos quando uma pessoa está dormindo? Jesus disse aqui: ela apenas dorme. O que Jesus está dizendo para aquele pai é o seguinte: Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não entra na onda não, Jairo. Crê somente, Jairo, porque o que está sobre esta menina, não há nada sobre esta menina que Deus não possa fazer, que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar. Jairo, não temas, crê somente. A casa havia luto, e agora Jesus faz uma coisa muito interessante, pastor Hinaldo. Ele pega apenas a turma da fé, e chama Pedro, Tiago e João, os pais da menina, e diz assim para os caras: olha, vocês ficam, pode ficar do lado de fora. Não dá para entrar no nosso quarto, não dá para entrar na nossa casa, não dá para entrar na nossa vida, não dá para entrar nos nossos negócios, quem não crê em Deus, quem não confia em Deus.
Essa turma e dessa turma eu quero distância. Eu quero distância de gente que blasfema, que não crê, que desestimula. Eu quero dizer para você que vai aparecer na sua vida muitos mensageiros do diabo para desestimular você. E às vezes, aqui em São Francisco não, mas às vezes até dentro da igreja. Eu sei que aqui não tem isso, mas lá no Recreio aparece. Aquela turma, vou contar para vocês uma história. Nós ficamos muitos anos para pedir a Deus, pedindo a Deus que Deus nos desse uma licença para construirmos um templo no nosso endereço. A gente não aguentava mais ver a capela, uma capela de madeira que cabiam 900 a 1000 pessoas. Não aguentávamos mais ver a capela abarrotada e gente chegando, e a recepção falava assim: pastor, hoje foram embora umas 30 famílias. Vieram ouvir a palavra, mas não tinha lugar para entrar, não tinha lugar. E a gente pedindo a Deus, que Deus, Senhor, libera essa licença, Senhor. Aquela região do Rio de Janeiro é uma região muito complicada para liberar licença. Um dia Deus liberou. Só que eu havia recebido uma palavra do Senhor no meu coração, que eu duvidei. Eu tive meu momento de Jairo. Eu tive as minhas dúvidas. Quando Deus disse assim: você não vai construir ali. E foi tão claro, irmãos. Deus disse: vocês não vão construir um templo ali. Eu quero um lugar para minha casa que não é esse. Eu disse: Senhor, eu devo estar louco. Nós estamos aqui há mais de 10 anos clamando ao Senhor por essa licença. Agora o Senhor está falando isso ao meu coração. Um dia eu resolvi compartilhar isso com a equipe ministerial. Chamei a turma e disse: eu estou aqui, quero dizer para vocês que eu estou altamente incomodado com uma situação. Como vocês são parceiros de ministério, eu tenho que abrir. Deus disse para mim que nós não vamos construir aqui. E a gente domingo passado celebrou a licença. A igreja louvou a Deus porque a licença saiu. E naquela hora, como se numa confirmação espiritual, cada membro do ministério pastoral disse: pastor Wander, eu não queria dizer isso, mas eu estou sentindo a mesma coisa no coração. Quando foi no domingo seguinte, aconteceu um fato de um membro da igreja deixar um carro na porta de um apartamento, e uma moça grávida estava dando à luz e não conseguia sair com o carro porque o membro da igreja colocou o carro no lugar indevido. Como estacionamento, às vezes, para crente imaturo, é instrumento do diabo. Já vi tanta coisa ruim em estacionamento de igreja. O negócio devia ser para abençoar. E quando aquela moça quase deu à luz e quase perdeu a criança, eu entendi: Senhor, não deixa a criança morrer, faz essa criança viver. Comuniquei à igreja. E a igreja disse assim: pastor, nós estamos dentro. Passamos mais um ano orando a Deus e procurando lugar, até o dia que uma moça chegou para nós e disse assim: pastor, tem um lugar que Deus colocou no meu coração. Eu disse: Dione, onde é que é? Nós fomos lá ver um terreno de 10 mil metros quadrados, muito grande, e custava, para vocês terem uma noção, 3,5 milhões de dólares. 3,5 milhões de dólares, um terreno vazio. Eu disse: Senhor, mas como é que nós vamos comprar isso aqui? E aquela voz vinha no coração: não temas, crê somente. A obra é minha, o dinheiro é meu, eu só coloco ele no bolso de vocês. E eu fui levando aquilo à igreja, aquilo foi me dando um medo, pastor Ribamar. Foi me dando um medo, porque a gente é humano. Nós estávamos tão confortáveis naquele lugar, naquela capela da Genário de Carvalho. Aí eu comecei a dizer, por medo: para que sair daqui, Senhor? Para quê? Aqui está tão bom. E Deus dizendo: não é mais aqui o lugar da minha habitação. Não é mais aqui que eu quero a minha igreja. E aí um dia eu fui conversar com o proprietário. Era um homem ímpio, um grande empresário da região. Ele sentou para negociar e disse assim: são 7 milhões e 700 mil reais, 3,5 milhões de dólares mais ou menos. Como é que vocês vão pagar?
Eu disse, nós vamos pagar assim, nós não temos dinheiro. O homem olhou para mim e disse assim, você está brincando comigo, moço? Eu tenho muitos negócios, eu não tenho tempo para perder com você. Eu vim aqui porque uma corretora de imóveis disse que vocês querem comprar a propriedade. Vocês querem ou não? Quero. E dos 7.700.000, você tem quanto? Eu falei 500 mil. Faltam só 7.200.000. O senhor acha isso muito? Eu não acho. Ele disse, como é que você conseguiria o resto? Eu falei, pedindo às pessoas. Ele começou a rir. Ele não entendeu esse negócio de dízimo, de pessoa. Como é que é? As pessoas vão dar dinheiro? A gente vai pedir na igreja, cada um vai dar um pouquinho. Olha que coisa maluca para o empresário ouvir. O cara se levantou e foi embora. Eu disse, mas como que nós somos tão idiotas de chamar um cara aqui, um empresário desse, um homem conhecido. Gente, a história é muito comprida. 40 dias depois o cara ligou para mim e disse assim, vamos negociar, pastor. Aí aquela vozinha no coração, não temos crer somente. Eu falei, mas como é que eu vou negociar? Gente, Deus me deu uma autoridade, que eu fui com a coisa toda na cabeça, pastor Hinaldo. Chamei a turma de finanças da igreja, chamei a turma que entende, colocamos uns juros embutidos, por um indicador, um índice da área de finanças. Nós fizemos tudo, fizemos uma planilha. Eu cheguei para o homem e disse assim, olha só, nós vamos comprar o seu terreno. O homem, então, conseguiu os 7.700.000? Não. Mas como vocês vão comprar? Nós vamos dar os 500 mil e vamos dar mais a nossa propriedade, que era a propriedade velha, e nós vamos pagar o restante, que era mais ou menos uns 4 milhões ainda, em tantos anos. E estamos com o negócio fechado. Mas quem disse isso fui eu. O homem se levantou pela segunda vez e foi embora, Daniel. O homem foi embora, e um dia eu recebo a ligação do Dr. João Boeri, que é esse grande empresário, dono de muitas propriedades ricas no Rio de Janeiro, e dizendo assim, pastor, eu aceito a proposta. Eu disse, o quê? Aí eu não acreditava no que eu orava. Como é que o crente é doido? Eu pedi a Deus, quando Deus fez, eu disse, não é possível, deve ser mentira. Nós somos assim, nós somos incoerentes, nós não acreditamos que aconteceria com a gente, e disse, nós aceitamos, e todas as vezes que o homem ia pegar uma parcela da prestação, ele aceitou exatamente o negócio como nós fizemos. Ele dizia assim, ele pegava o cheque e dizia, eu não sei por que eu fiz esse negócio com vocês. E eu dizia, fique tranquilo, doutor João, porque nós sabemos por que o senhor fez. Aí um dia, ele repetiu tanto isso, falou uns 3 palavrões, que ele era bem desbocado. Eu disse assim, doutor João, o senhor está brincando com as coisas de Deus, isso aqui é para Deus, não é para mim, não é minha propriedade, é propriedade para a obra de Deus. E eu fui tão energético falando com ele, que ele disse, então pastor, ora por mim. Quando a gente estava no meio da brincadeira, aí Deus usou as mulheres, porque nosso projeto era pegar aquele terreno e colocar uma tenda. Por quê? Sabe por quê? Eu não tinha dinheiro. Vamos fazer o mais barato. Quanto custa uma tenda bem grande? O povo entra todo ali. Aí as mulheres começaram. Deus usou as mulheres. Deus usa muitas mulheres. Oh, glória. Às vezes também. As mulheres, mas pastor, e as nossas crianças? Como é que nós vamos pôr a tenda? Calor de 40 graus, debaixo da tenda vai ficar 50, não sei o quê. E começaram a encher minha paciência. Gente, o projeto é a tenda, mas pastor, a gente não quer uma tenda. Irmãos, eu disse, vocês querem construir? Vocês querem botar um templo no terreno? Nós temos 1 ano para entregar a propriedade onde nós estamos. Como é que nós vamos construir um templo em 1 ano? www.igrejadorecreio.org.br. Depois que acabar o culto, agora não, entre no site e você vai ver o templo. Foi construído em 1 ano e custou 5,5 milhões de reais. Eu não sei como. Eu só ouvi o seguinte no meu ouvido: não temas.
Mas um dia eu vim aqui, a obra estava no meio, eu vim aqui em outubro, a inauguração era em fevereiro, e a minha vinda aqui custou caro. Quando eu cheguei lá, me chamaram para dar notícia: Wander, a obra tem que parar. Não tem de onde tirar dinheiro. Agora o problema não era mais o terreno, agora o problema era o templo. E nós não podemos parar, porque a gente precisa entregar o templo velho. Nós vamos para onde? Eu disse: quanto que falta? Falta 1,5 milhão. 1,5 milhão, eu disse assim: deixa comigo. Aí um cara olhou para mim e disse: pastor, o senhor tem esse dinheiro? Eu falei: não. Porque agora saiu a lista dos 5 pastores mais ricos do Brasil, e eu não estou dentro. E como é que o senhor vai arrumar 1,5 milhão? Eu falei: o povo de Deus. Fui para casa, orei e disse assim: Senhor, tem gente com dinheiro lá que eu não sei. Me revela, Pai. Deus me deu 15 nomes. Eu fui, irmãos, euzinho, na casa dos 15. Pastor, o senhor aqui, que ricos não recebe visita sem marcar, e tem que estar muito mal para receber. O senhor aqui, e não fica esperando na casa do rico que vão te oferecer coisa para comer, porque não oferece. Não oferece. Quer comer, vai na casa do pobre. Aí tem bolo, tem estrogonofe, batata palha. Aí agora na casa do rico não tem. Não sei por que não tem. Acho que eles estão passando alguma luta financeira. O senhor quer o que aqui, pastor? Eu falei: eu quero dinheiro. Quando você fala em dinheiro com quem é rico, ele se estremece todo. Sabe por quê? Com o pobre não acontece. Sabe por quê? O pobre não tem. O pobre não tem, agora o rico tem. E quando fala no dinheiro dele, aí vem aquele texto na cabeça: é mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que o rico. Eu ficava me lembrando do texto: eu vou falar isso para esse cara. Olha só, irmão, nós precisamos construir o templo. O senhor tem dinheiro. Mas como o senhor sabe? Deus disse. E eu fui na casa de gente que não dava R$1 de dízimo. Depois que eu fiquei sabendo. Irmãos, alguns eu voltei chorando, de ver a dureza, o apego, mas Deus deu 1,5 milhão, nós terminamos o templo. No dia 23 de fevereiro de 2008, está fazendo 5 anos agora, nós inauguramos o templo, que você pode entrar no site e ver. Meus irmãos, foi uma festa. Eu não tenho mais dúvidas no Deus do impossível, que diz no nosso ouvido: não temas, crê somente. Vocês podem fazer isso aqui na Bay Area e ser uma igreja pujante para a glória do Senhor. Amanhã eu vou pregar sobre quando nós temos pouco. A turma que diz que nós não temos, nós temos pouco. Vocês vão ver uma história no Velho Testamento de uma pessoa que não tinha nada. E o que Deus fez? Não falta igreja amanhã não, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Jairo mandou fechar a porta, Jesus mandou fechar a porta, Jesus tomou o controle. Quando Jesus toma o controle da casa, as coisas mudam, não é? Bota essa turma que não acredita do lado de fora, e fica do lado de dentro do quarto só quem crê. Onde é que está a menina? Está em cima da cama. Vem o quarto e último momento da história, Sérgio. O primeiro momento, você que está anotando, Jairo precisava do impossível. Segundo, Jairo pede pelo impossível. Terceiro, Jairo aguarda o impossível. Não temas, crer somente. E agora Jesus vai e chega diante do corpo da menina em cima da cama e diz: Talita cumi, menina, levanta. Quando a ordem vem do céu, quando a palavra de Deus, quando sai da boca de Jesus, não tem jeito.
A vontade de Deus se cumpre, porque a Bíblia diz assim: os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra jamais passará. Pode passar qualquer coisa na tua vida, mas não passa a palavra de Deus, não passa as promessas de Deus, não passa as revelações de Deus. Se é palavra de Deus para você, vai se cumprir. Talita, come, levanta. E naquela hora a menina se levantou, os pais a receberam. Ele disse: agora deem de comer a ela, mostrem que ela está viva. E agora, meus irmãos, como ficaram as carpideiras e como estava naquele momento aqueles que não acreditavam, com a cara grande, com a cara no chão, porque o poder de Deus se manifestou mais uma vez. Talita, come, levanta. O Senhor Jesus realiza o que é impossível. Você quer isso na sua vida? Você está precisando do impossível? Será que essa igreja está precisando ver o impossível de Deus? Comprar um terreno, comprar um prédio, comprar um templo para adorar ao Senhor, um milagre na sua vida, uma cura na vida do seu filho, a restauração de um casamento. Não temas, crê somente, porque a palavra de Deus hoje para você: Talita, come, levanta. Levanta os olhos, levanta a tua motivação, levanta o teu coração, levanta a tua fé, levanta, porque a obra é minha. Feche os seus olhos. Ó Senhor, Deus do impossível, Pai, o Senhor colocou esta palavra no coração do teu servo, e só o Senhor sabe de quem e a quem esta palavra foi destinada, mas eu creio que há pessoas aqui hoje à noite, Senhor, que vieram com alguma questão aos olhos humanos impossível. Talvez esta igreja, Pai, esteja com um desafio aos olhos humanos impossível. Mas nós queremos agora entrar no quarto com o Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a entrar no quarto com o Senhor. O milagre se dá no quarto. O milagre se dá na intimidade. O milagre se dá na intimidade com Deus. O milagre se dá quando Jesus invade os recantos da nossa casa. Deixa a turma que não acredita do lado de fora. Deixa do lado de fora as vozes da desmotivação. E pede a Ele: Pai, faz. Eu quero ouvir. Talita, come nessa noite. Eu quero ouvir, Senhor. Neste momento, enquanto nós estamos orando e o ministério de adoração vai cantar, eu quero fazer um desafio a você que tem alguma coisa aos olhos humanos impossível, mas que você quer trazer ao altar, como fez Jairo, e dizer: Pai, eu quero te suplicar. Ó Deus grande, eu quero te suplicar. Opera o impossível na minha vida. Opera o impossível no meu casamento, no meu marido, na minha esposa. Opera o impossível na vida dos meus filhos. Opera o impossível, Senhor, é aquilo que não acreditamos mais. Aquilo que talvez esteja morto em cima da cama do nosso quarto, Jesus pode transformar. Se Deus falou com você e quer que você coloque isso no altar, eu quero convidar você que venha aqui à frente agora, em nome de Jesus. Pode vir. Mas só venha se o Espírito Santo tocou em você durante essa palavra. Pode vir aqui. Se ajoelhe diante do mestre como Jairo e diz: Pai, eu preciso do Senhor. Eu quero suplicar pelo impossível. Pode vir, enquanto a igreja estará de pé cantando em adoração. A quem o Espírito Santo tocar, não fica aí não.
porque Ele está sussurrando no teu ouvido hoje: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É contigo que eu estou falando. Você que nos visita nesta noite, você que é brasileiro, que é americano, que é hispano, que estiver aqui, se a palavra falou com você, se você quer colocar diante de Deus a tua necessidade, vem se ajoelhar, não para o pastor, na presença de Jesus. Vamos cantar, pastor Daniel. Para o teu Faz isso na vida dessa igreja, Senhor. Que essa igreja veja a tua glória.
que ela experimente em 2013 os impossíveis do Senhor. Ó Deus, nós entregamos essa noite o coração de cada um para o Senhor, em nome de Jesus. Fique de pé, você que vem à frente. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos e às irmãs, em nome de Jesus, que quando Deus cumprir a sua palavra no tempo dele, não foi no tempo de Jairo, não é no seu, é no tempo dele, que você possa glorificar em nome do Senhor. Que seja esta bênção que Ele te dará, a vitória, o impossível, para a glória do nome do Senhor, e que você o glorifique. Vamos cantar esse estribilho, enquanto vocês agora, com convicção, deem glórias ao nome de Deus. É para o louvor